Boa noite, Patrícia. Olá! Ei, boa noite. O pessoal tá Eita, chegando, Alice, né? boa Porque noite. É, o Instagram ele manda, Diegão né? entrou aí, ó, Boa noite, Diegão. Diego. Boa noite, gente. Diego é psicólogo lá de Garanhuns, da unidade de Garanhuns, que agora é o FAP, né? Agora é a universidade. Muito Ah, chique seja ele. bem-vindo, Diego. E você tá bem, Alice? Como é que você tá? Tudo bem? Que bom. Oi, Tá chegando, André. o pessoal tá chegando pra gente começar, gente. A gente tá com esse objetivo mesmo, né? De movimentar esse Instagram da OABJ, É, né? coisa boa. E hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Falar um pouco sobre autocuidado. Deixa o pessoal ir entrando aí. E a gente vai. Boa noite, André. Thalia também. Os homens também, Bom, bem-vindos ao nosso sim, bate-papo, né, sobre autocuidado no nosso isso. dia. Sempre bem-vindos, né? Porque eles precisam estar com a gente nessa luta, né? Hoje é dia de luta, né? E a gente precisa se cuidar para ter energia e força para continuar lutando. Eita. E aqui tem a opção de botar filtro, né, Alice? Vê. Não vi. Interessante. Tem opção, eu vou botar o da esposa de Bruno Galhaço, que tá aqui. Deixa eu tirar, vou me reconhecer. Olha aí. Vamos se apresentar. Eita, cada filtro, meu Deus do céu. Vamos se apresentando, né? Acho que já tem uma galera aí pra gente ir conversando um pouquinho. Hoje é um dia mais de bate-papo, né? A gente vai conversar um pouco para falar Sim, sobre esse, sim. esse dia que é tão especial, né? Tão importante. Tu quer se apresentar primeiro? Tu tá em cima da tela, tu se apresenta primeiro. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Alice, sou enfermeira, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, né? E nesse contexto de pandemia, nós estamos lançando algumas propostas de interatividade para a gente ir se conhecendo, para a gente ir debatendo, para a gente ir conversando sobre atividades socioeducativas, né? Promoção da saúde. Hoje, como um dia, o Instagram hoje está, as redes sociais, né? Está bem recheada de homenagem para nós mulheres, né? E em alusão a esse dia da mulher, nós resolvemos nos reunir aqui para conversar um pouquinho sobre autocuidado. Então, eu sou a Alice, sou enfermeira. Junto com Patrícia, aí nós compomos o NAPES, na Unidade Acadêmica de Belo Jardim, né? Já trabalho com Patrícia desde o ano passado. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? A gente vem trabalhando, a pandemia ainda não deixou a gente se conhecer Isso, pessoalmente, mas a gente vem verdade. trabalhando aí e em breve estaremos juntos, né? Na Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Uhum. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa mulher e esse autocuidado. É isso aí. Eu sou Patrícia Interaminense. Eu sou psicóloga da unidade de Belo Jardim, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade de Belo Jardim. E a gente compõe o NAPS, como a Alice falou, e não seria. É muito oportuno a gente estar aqui hoje, né, fazendo essa live, um breve bate-papo, uma coisa rápida, porque a gente é um núcleo de promoção à saúde, né, e a gente precisa fazer essas campanhas como uma forma da gente visibilizar temas que são importantes, né? Para a nossa atuação, para a atuação dos nossos colegas de trabalho, para os discentes também, né? Que temos cursos de engenharia que são predominantemente masculinos, né? Tradicionalmente, mas a gente sabe que tem várias discentes, meninas, mulheres, e a gente precisa ter atenção porque essas mulheres elas são atravessadas por várias questões que os homens não são, né?
questões culturais e questões aí do dia a dia. E é importante a gente estar falando sobre esse tema, né? Futuramente a gente está pensando em um outro momento, um outro encontro, que a gente ainda está guardando a surpresa, né, Alice? Mas esse mês a gente ainda pretende fazer uma outra ação em homenagem a esse mês das mulheres. E aí estamos aqui para um breve bate-papo, uma coisa rápida, mas é importante também para a gente não só movimentar o Instagram, mas também para conhecer as pessoas, gente, da UABJ, né? A nossa equipe de trabalho também. E é importante que as pessoas nos conheçam também, já que a gente começou com o trabalho remoto, né? Então, nós lançamos a ideia, né, de falar sobre autocuidado e hoje como Dia da Mulher. Patrícia, começa falando para a gente, assim, como é que tem sido para você, né, que o ano de 2020 ele veio com a pandemia e veio com uma mudança de vida para todo mundo, né? A gente teve que se readaptar em várias questões da nossa vida. E para você, especificamente, porque tu se tornou mãe, né? Isso. Então tu teve que ser mãe, mulher, profissional psicóloga, né? Dona de casa, esposa. Então, assim, eu vi um estudo, Patrícia, que ele trouxe como resultado que as mulheres elas foram bem mais impactadas do que os homens nessa pandemia. Então, isso vem muito da sobrecarga que a mulher tem na vida, né? Na sociedade como um todo, né? Isso vem de muitos anos, né? O dia de hoje ele é um marco histórico, né? É um dia que a gente recebe muitas homenagens, mas se a gente for puxar assim pelo contexto histórico, é um dia de muita luta, é um dia que assim, ele é lembrado como homenagens, mas a gente lutou muito para conquistar os espaços que a gente vem conquistando hoje, né? Isso. Então, assim, como é que tem sido para você, né? Ter que lidar com todo esse contexto, né? Num momento em que o distanciamento social, né? É a principal orientação, né? Para os cuidados de saúde. Então, a gente tem que ficar em casa. Então, é um momento que você tem que se desdobrar ainda mais como mulher, né? Isso, exatamente. Pois é, quando eu tive o meu filho, foi bem no início da pandemia. Assim, aí a pandemia eclodiu no dia 11 de março, então a gente, como servidora, a gente já estava em casa, né, nesse período, porque foi decretado, né? E assim, somos privilegiadas, a gente tem que considerar isso, porque nós temos a oportunidade de fazer o trabalho remoto, né? Isso é um privilégio que nem todas as mulheres têm. E como você mesma falou, as mulheres elas acabam se sobrecarregando porque todas as atividades que se referem ao cuidado, elas estão direcionadas para mulheres. Isso é uma tradição, né, na nossa sociedade, e a gente deve considerar isso. Então, como uma antropóloga fala, a Débora Diniz vai falar, a economia do cuidado, né? Essa economia do cuidado, que não é remunerado, muitas vezes, sai sobre a responsabilidade da mulher, entra como a responsabilidade da mulher. Então, a gente vê que nessa pandemia as mulheres ficaram super sobrecarregadas, sim. E antes de falar da minha experiência, a gente precisa levar isso em consideração, porque o cuidado dos filhos, né? E sem essa rede de apoio, porque muitas mulheres que iam trabalhar fora, né, além do serviço doméstico, elas perderam a sua rede de apoio, então avós que ficavam com os filhos, tias, vizinhos, não puderam mais ficar em virtude do isolamento, né, dessa quebra que precisou ser feita por conta do contágio. Então, isso é uma questão que a gente deve levar em consideração, que essa pandemia, ela vai atingir mulheres e homens de forma diferente, especialmente porque tradicionalmente as mulheres elas arcam com grande parte do trabalho que se refere ao cuidado, né? E aí, entrando na minha experiência, né, como mãe, a pessoa que se tornou mãe no início da pandemia, né? Tem tanta coisa para levar em consideração, tanta coisa para se discutir, mas, assim, foi muito difícil, porque além de você ter tantas transformações pessoais, biológicas, o teu corpo muda, né? Agora existem várias outras demandas, amamentação, uma série de coisas. Foi bem na época daquela enxurrada de informação que a gente recebia, que era o dia inteiro de jornal. Muito novo, né? Era o dia inteiro de jornal.
e com informações da pandemia, coisas incertas, ninguém sabia o que era, como afetavam as crianças, como afetavam a mulher no puerpério. Então, essa aproximação que a gente teve, essa aproximação brusca com a morte, porque a gente se aproximou da morte, né? Você não, até, na verdade, até hoje ninguém sabe se eu pegar a Covid, como é que eu vou reagir à doença, né? Eu não sei como é que meu filho vai reagir. Então, era uma questão que me sobrecarregava emocionalmente. Então, imagina uma mulher no puerpério, né? Todas as demandas e todas as mudanças corporais e necessidades do bebê somadas a essas informações da Covid, né? Que vinha essa enxurrada. Então, foi muito difícil, né? Me tornar mãe nesse período foi muito difícil, né? Assumir mais esse papel. Né? Então, até hoje, as redes estão muito limitadas e restritas, né? Minha mãe está em Recife, eu estou no interior, o meu pai também. Então, a gente está distante. Então, aqui em casa sou eu, meu esposo e meu filho. E a gente vai se virando como pode, né? Além do trabalho dele, além do meu trabalho. Então, assim, essa sobrecarga, né, que é uma sobrecarga que tem atingido muitos casais, e aí a gente vê que até em outros países o índice de divórcio com a pandemia aumentou, né, significativamente. Então, são muitos desafios, né, e nós mulheres acabamos arcando com muitos outros, e por isso a importância desse dia para a gente demarcar, né, falar sobre essas questões, desses desafios, as desigualdades que existem, né, entre nós mulheres e os homens, e chamá-los à responsabilidade. A gente tem que chamar os homens à responsabilidade, que é deles também, seja para atuar dentro de casa no trabalho doméstico, no cuidado com os filhos, entre outras questões, né? E nós vivemos um tempo ainda de muitas lutas, né? De se imaginar um período em que as mulheres elas não ocupavam determinados espaços, né? E hoje nós vemos Exato. mulheres em grandes posições de destaque na ciência, de destaque político, né? Isso. Nós vemos até na nossa própria casa mesmo, né? Na minha casa, a minha mãe ela casou com 15 anos e com 16 anos ela já era mãe. E meu pai chegou para ela e disse que ela não precisava trabalhar, né? Ele já tinha um sustento da casa que já seria suficiente. Então, isso reflete a sociedade machista, né? De que o homem, ele é aquele que vai trabalhar, né? E vai trazer o sustento financeiro para casa. E a mulher ela vai ser a dona de casa, a mãe, né? E hoje nós vemos mulheres ocupando grandes lugares de destaque. Né? É importante isso que você falou, porque ao mesmo tempo que esse homem ele é o provedor, ele detém muito poder, né, sobre o núcleo familiar, o poder sobre as decisões da casa, né? E aí essa é uma questão também que o feminismo, que essa luta vem trazer como, assim, questionar, né? Porque quer queira quer não, muitas mulheres acabam assumindo esses papéis, porque os homens também eles se retiram muitas vezes, né? Quando eles não assumem e quando eles não têm o poder sobre o núcleo familiar, muitos deles não assumem os filhos, a mulher acaba arcando, né? Com a criação, com a educação e com o sustento da família. A gente vê também outras pesquisas onde mulheres elas assumem, né, esse lugar também. Então tem esses dois contextos, né, para a gente levar em consideração. É importante isso que você falou. E hoje é um dia que marca essa luta, né, por igualdade de gêneros, né? Isso. Que nós não queremos ser melhores, né? Nós queremos ter os mesmos direitos e nós queremos respeito por esses direitos que estamos conquistando em todo esse tempo, né? Nós vemos nesse período de quarentena diversas reportagens que a violência contra a mulher ela aumentou, né? De casais, como você falou, de casais que se separaram, com conflitos familiares, né? E a nossa proposta de hoje é de trabalhar sobre mulher e trabalhar sobre esse autocuidado, né? Quando eu comecei falando sobre que hoje as redes sociais estão cheias de homenagens, né? Mulheres. De homenagens. Eu vi uma postagem que dizia assim, que ser mulher é ser coragem. Eu achei bem interessante, porque
a gente recebe vários textos, né, e tal, mas essa frase, para mim, ela resumiu tudo, né? Porque quando a Uhum. gente pensa na etimologia da palavra coragem, a coragem ela não significa ausência de medo, né? A Uhum. coragem ela significa ação apesar desse medo. Então, muitas vezes Uhum. a gente vai à luta, a gente vai em busca dos nossos objetivos, apesar de Uhum. todas as barreiras, de todas as, as imposições que existem, né? Então, ser mulher, Isso. para mim, é ter coragem, né? É Uhum. enfrentar a situação emocional, enfrentar dificuldades, enfrentar preconceitos, né? Então, Isso. coragem, quando a gente vai pesquisar o significado, né? Coragem é agir com o coração, né? E a gente age muito com o coração, né? Uhum. O dia hoje, ele, além de muita de luta, é, de homenagem, de reconhecimento mesmo, por tudo que a gente Uhum. vivencia, né, no dia a dia. Só quem é Uhum. mulher sabe Isso de aí. tudo que a gente. De preconceito mesmo, né, da sociedade, dessa Uhum. sociedade machista, né? É, e quando a gente fala Uhum. de autocuidado no sentido de mulher, para mim, eu penso em alguns sinônimos, do tipo assim, de pensar em autoestima, de Uhum. pensar em cuidado de si, né? De você, enquanto esses diferentes papéis Assume, né? que você assume, como que você Uhum. tem um tempo para você, para fazer uma coisa que você Uhum. gosta, como mulher, como pessoa, para se sentir mulher, para se Uhum. sentir valorizada, né? Se sentir, sei lá, ter sua Uhum. autoestima preservada. Uhum. Entendi. E aí a gente poderia falar um pouco sobre esse autocuidado, né? Esse autocuidado que vai variar, né? Porque mulheres são diversas, mulheres são têm as suas complexidades, né? Cada mulher ela vai estar dentro de um contexto diferente. Então, nós somos mulheres, nós somos mulheres brancas, nós estamos dentro de um contexto histórico diferente daquele que a nossa mãe esteve, que a nossa avó esteve, e nós temos pautas e lutas que são diferentes das delas, porque nós somos frutos de muitas conquistas que já foram conquistas dela, né? E aí falar de autocuidado para mulheres, a gente precisa falar de várias formas, né? Cada mulher ela vai ter a sua maneira de se perceber, de saber, de se observar. Cada mulher ela vai ter a sua forma de perceber os seus valores, as suas conquistas, quem ela é. Então, a gente, quando fala de autocuidado, fala no plural, né? E fala em diversidade, porque cada mulher vai ter a sua forma de cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cada mulher vai ter as suas preferências, então é importante a gente falar que existem várias formas de se cuidar, né? Porque aí a gente não vai estar impondo, né, diretrizes e regras, né? A gente sabe que existem vários biotipos de mulheres, né? Mulheres com cabelos e formas diferentes. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais a diversidade e a diferença dentro, né, da nossa existência como mulher, né? Isso que você traz é justamente quando a gente vai para o conceito de autocuidado e pensar no cuidado de si, é muito de cada uma, porque não existe regra, né? Uhum. Não é uma receita, não é uma receita de dizer assim, olha, Patrícia, é, você para você ser feliz, para você ter autocuidado, você deve fazer, sei lá, te dar três regras. E não é isso, né? Primeiro eu tenho que saber Uhum. o que Isso. é que é autocuidado para você, né? E, Uhum. no geral, eu diria que é ter um tempo para você, para fazer as coisas que você gosta, né? A gente, assim, Uhum. trazendo num conceito bem amplo, né? A gente ter qualidade de sono, né? A gente se permitir
Uhum. ter o cuidado com o nosso corpo, né? De uma boa alimentação, né? De se permitir ter um tempo para cuidar de si, para praticar uma atividade física, porque a gente sabe que isso vai trazer Uhum. benefícios para a saúde, né? Uhum. Mas aí a gente pode partir para o autocuidado no sentido de respeitar seu limite, isso é autocuidado. Isso. Saber Uhum. dizer não é autocuidado quando necessário, né? Uhum. Então, assim, você ficar sofrendo por uma por ter que fazer determinada coisa que você não quer fazer, que não é sua Uhum. obrigação, por você não saber dizer não, isso é um sofrimento, né? Uhum. Então, isso aí já foge da lógica do autocuidado, né? Então, Uhum. eu diria que se valorizar, né? Fazer algo que você gosta, seria nesse conceito Uhum. geral. Isso, assim, e amplificar, né, esse conceito no sentido de autocuidado. Autocuidado, a gente também pensar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas redes de apoio também, é uma forma da gente manter esse autocuidado, porque não adianta a gente arcar com tanta responsabilidade, né, com o cuidado do outro, e a gente não cuidar de si mesmo. Então, assim, muitas vezes, essa responsabilização que a gente tem, né, a gente arcar com tantas responsabilidades nos dá uma sensação de poder. A gente não pode deixar de considerar isso, né? Ah, não, eu cuido da minha casa, aí eu faço a minha feira, aí eu trabalho fora, aí eu cuido dos meus filhos, aí eu banco. A gente tem essa necessidade de trazer para nós, né, essa responsabilidade, mas a gente precisa entender que a gente precisa partilhar. Essa pizza, a gente não pode comer essa pizza sozinho, senão a gente explode, né? Então, esse autocuidado também é a gente responsabilizar aqueles que conosco estão, né? No sentido de participar da nossa rotina e da dinâmica da nossa vida, né? Claro que a gente precisa ter um tempo para se conhecer, então é importante. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas eu também sei que com essa pandemia, muitas redes de cuidado se amplificaram no sentido de um acolhimento psicológico. Então, a gente sabe que tem muita gente aí que está fazendo atendimento e que está acolhendo pessoas, inclusive, que não têm condição de financiar um atendimento psicológico, um processo, né, um acompanhamento. E essa pandemia, ela ajudou nesse sentido, porque, obviamente, as pessoas estão em casa e estão precisando desse cuidado, né? Então, entender que esse autocuidado é um cuidado da mente também, né? A gente precisa parar, se conhecer, entender quais são os nossos medos, os nossos conflitos, quais são as nossas fraquezas, e entender que elas fazem parte, né, daquilo que nos constitui, né? As nossas fraquezas nos constituem também, mas que a gente precisa olhar para elas, né? E se conhecer e buscar esse autoconhecimento, né? Seja por um processo terapêutico, seja às vezes conversando com um colega, ou buscando outras formas, ou leituras. Eu acho importante também as leituras, né? Sim, com Leituras são certeza. importantíssimas, né? E isso nos compõe o nosso Processo de conhecimento, autoconhecimento, né? né? Exatamente. Por isso que é importante. E aí, como a gente está no mês das mulheres, a gente precisa pensar como é que então a gente pode fazer, né, para não só intensificar essa luta, mas buscar formas, né, de protestar, né, de incentivar essa luta sem precisar sair de casa, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente não pode sair de casa protestando. E hoje é um dia de protesto, né? Hoje é um dia de luta e de protesto. O que a gente pode fazer em casa, né, de modo que a gente possa auxiliar, que a gente possa investir, né, nessa luta por igualdade, né, nessa luta por espaços, nessa luta Por respeito. por respeito, exatamente. Né? O que a gente pode fazer? E aí, uma dica que eu gosto de dar às pessoas que, eu não gosto de ir para protesto, eu nem posso ir porque eu estou no meio da pandemia em casa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ler mulheres autoras que estão escrevendo. Tem uma série de livros aí que falam sobre feminismo, que falam sobre relações de poder, que falam sobre o patriarcado, né?
e que podem nos ajudar a amplificar o nosso olhar sobre o mundo, a entender quais são as lutas das mulheres. Porque não adianta a gente estar lutando e brigando sozinha e os homens não participarem disso, né? Por isso que é importante a gente chamar os homens para essa luta. E aí tem várias autoras que vão trazer essas temáticas, e eu queria citar só duas aqui, que eu li recentemente, que eu acho importante, são leituras importantíssimas para homens e mulheres. Né? Tem a Rebecca Solnit, que ela tem um livro bem interessante. E o título do livro é Os Homens Explicam Tudo para Mim. Só o título já é um grande convite. Né? E ela começa esse livro falando uma história que ela teve, né? Um momento que ela teve na vida dela, que ela foi para uma festa, um encontro com pessoas, e aí um homem, um rapaz chegou para ela e começou a falar sobre um livro que ele tinha lido, um texto, alguma coisa assim. E ele falava sobre esse texto e ele não sabia que ela era autora do texto. E aí ele começava a falar sobre o texto e, tipo, dialogando com ela como se ele soubesse mais do que ela. E ela começa a falar sobre esse episódio que aconteceu na vida dela, né, como uma forma de ilustrar, né, muitas vezes esse poder que os homens querem ter sobre nós, de colocar palavras na nossa boca, de dizer coisas sobre nós, como se eles soubessem mais do que nós, né? E aí é importante a gente estar nesse momento falando sobre isso, porque a gente não quer impor uma briga, a gente não quer impor uma luta, a gente, na verdade, quer que esses espaços sejam respeitados e que essas mulheres sejam visibilizadas, né? Então, ler mulheres já é uma forma de protesto, né? Já é uma forma de você lutar por igualdade de gênero, já é uma forma de você visibilizar o trabalho dessas mulheres. Então, tem a Rebecca Solnit, tem também a Chimamanda, que é uma autora nigeriana. E ela tem vários livros que vão falar sobre feminismo, e ela fala de uma forma bem assim, simples, com a linguagem do cotidiano. E eu li 2 livros recentes dela, e um delas fala como criar, acho que é como educar, ou é como criar, não sei, crianças feministas, né? E a gente sabe que esse é um movimento que não tem como retroceder, o feminismo não tem como retroceder. Né? O feminismo não é uma luta para acabar com os homens, a gente precisa falar sobre isso. Na verdade, eu como mãe de um rapaz, eu quero criá-lo feminista, né? Porque essa é a educação que eu quero para o meu filho, essa educação que luta por igualdade, que luta por respeito. Então, eu preciso educar o meu filho para que ele seja feminista, né? Isso é muito importante, porque com esse olhar que ele vai crescer em espaços igualitários, né? E ele vai entender que esse negócio de poder não está com nada, que é importante que a gente esteja no mesmo nível, que a gente converse, que a gente... É por isso que é importante essas leituras, para que elas amplifiquem o nosso olhar, né, dentro desse campo de conhecimento que muitas vezes as pessoas têm preconceito, mas elas têm preconceito porque elas não conhecem, elas não leem, né? Então, existem várias leituras, artigos na internet, e as pessoas estão com acesso à informação e elas podem buscar isso, né? E aí essa é uma dica que eu deixo, né? É um autocuidado porque amplifica o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo, e também é um cuidado com o outro, porque a gente se prepara, a gente se arma de conhecimento, né? E essa luta não é uma luta com violência, é uma luta com paz, é uma luta por igualdade, é uma luta por justiça e respeito. E a gente consegue fazer isso sentado no nosso sofá, né? Já que a gente não pode sair de casa nessa pandemia, fazendo leituras e buscando, né, amplificar aí o nosso campo de conhecimento e amplificar as vozes, né? Tantas outras vozes que podem ser lidas aí, ecoadas a partir dessas autoras que são importantíssimas aí para o debate. Maravilhosas indicações, Patrícia. Adorei, né? E tudo isso que você trouxe, para mim, é muito promoção da saúde mental, né? Também é muito Isso, também. isso de autoobservação, de se amar, né? De ser, né? Ô, Patrícia, enquanto você falava aí, alguém falou aqui no chat e perguntou assim, Patrícia, de que forma a academia, no caso a OBJ, né, dentro do campo,
dentro do campo da psicologia, ele está perguntando, pode ajudar esse Uhum. movimento de acolhimento a alunas universitárias? Existe algum trabalho? Uhum. Na UABJ a gente está começando agora, né? Porque como começamos o nosso semestre letivo remoto, a gente nem conhece as alunas, as futuras engenheiras, né? A gente está com a ideia aí para esse mês de março de fazer, né, um diálogo com mulheres engenheiras. Eu já estou dando spoiler, Alice, já estou dando spoiler. Que a gente Não teve está como, querendo né? promover. Né? Não tem como. A gente está querendo promover, porque a gente sabe, né, que as engenharias é um campo de conhecimento e de trabalho predominantemente masculino, mas a gente sabe que existem muitas mulheres que estão buscando, né? E elas vão encontrar muitos desafios, muitas barreiras. Eu fico até me questionando. Hoje eu fiquei pensando sobre essa live, Alice, pensando assim: será que a gente tem mulheres na docência na UABJ? Eu não conheço. Você conhece? Não, Professoras? Eu conheci. ainda não conheci, acho que eu só conheci homens. Se houver, né, que bom, que bom. Mas é bom a gente pensar sobre isso. Por que as mulheres não estão ocupando esses lugares de poder, de liderança? Os homens estão ocupando, porque tradicionalmente, assim, o patriarcado, né, que é esse grande nome que a gente discute aí na internet, nos chats, né, nas conversas, né, que é esse sistema de poder, né, que vai subjugando, legitimando a subjugação das mulheres em vários outros espaços, seja na academia, seja dentro de casa, seja no mercado de trabalho, e entre tantos outros âmbitos. E aí a luta das mulheres também é contra o patriarcado, né? E aí a gente tem que pensar, no nosso âmbito de trabalho existem mulheres que estão no lugar de poder, a gente precisa pensar sobre isso, né? Como instituição, como e aí pensar alternativas, né? De trabalhar, inclusive, com as alunas que vão chegar, que vão enfrentar uma série de barreiras. Eu, na minha condição de psicóloga da Rural, eu já atendi uma aluna com uma criança, que era filho dela. E aí eu precisava atender, porque não tinha com quem ficar aquela criança, porque faltava a ação do Estado. Faltavam redes de apoio, faltavam creches, ela não conseguia vagas em creches. Então, os desafios que as mulheres enfrentam para conseguir se formar, para conseguir fazer um mestrado, um doutorado, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, é muito maior do que os homens. Por quê? Porque elas são as cuidadoras, né? Elas precisam de outros cuidadores para que elas possam conquistar esse lugar no mercado de trabalho, né? Então, nós teremos muitos desafios. Por quê? Porque nós estamos só com os cursos de engenharia, então nós precisamos desenvolver estratégias para diminuir cada vez mais essas dificuldades, esses desafios que as mulheres elas enfrentam assim que elas entram na academia, né? Isso é uma questão que nós precisamos pensar enquanto instituição, né? Porque elas vão enfrentar isso e nós precisamos ajudá-las nesse sentido, né? Ser essa rede de apoio. Diz lá, Alice. Nós estamos despertando sobre isso, né? Respondendo a pergunta dele, que eu vinha pensando, o meu curso de enfermagem é um curso predominantemente feminino. Então, Isso. tinha um ou dois homens na turma, mas, tipo, era normal. A gente tratava ele normal. Para ele se sentia normal dentro da turma. Mas, assim, diante da sociedade, como é para essa mulher, para essa estudante, estar num curso de engenharia predominantemente masculino, né? Então, a gente está alertando para esse pensamento e vendo como é que a gente vai acolher, né? Respondendo essa pergunta dele, enquanto instituição, né? Então, fazer... É porque a UABJ está começando, né? Então, tudo é muito novo para a gente também, né? Diante da pandemia. Então, esse momento que a gente propôs aqui hoje foi realmente para a gente se conhecer, para a gente ver as fragilidades, para a gente trazer, né, algumas ideias, né? E a gente poder contribuir também, saber essas fragilidades para a gente ver como é que a gente vai atuar dentro da universidade, né? Então, já que você já deu spoiler, né? A nossa ideia, a gente está convidando aí
uma mulher engenheira, Uhum. né, para a gente ter uma roda de Uhum. conversa com as Isso. alunas da universidade, né? Vai ser bem legal aí, espero que dê certo. A gente está matutando a ideia, né? A gente está convidando mulheres que estão atuando no mercado de trabalho como engenheiras e vendo a possibilidade de fazer uma roda de conversa para falar sobre os desafios, né? Como é o mercado de trabalho, né? Quais são os sabores, né, de uma graduação em engenharia para mulheres, né? Como elas enfrentam, como elas lidam com esse concurso, né? Concurso em si. E aí a gente pensou em fazer essa roda de conversa que a gente está aqui organizando e provavelmente na segunda quinzena de março a gente vai estar provavelmente realizando essa roda de conversa. É isso aí. Patrícia, estamos com 40 minutos da nossa live. Uau! E Rapidinho passa, assim, né? rapidinho. A gente queria agradecer Uhum. essa Patrícia. Será que foi a minha que caiu? Você tá travada para mim. Eita, será que fui eu que caí, Alice? Tô perdida aqui. Alguém travou para mim aqui o teu vídeo, teu áudio. Alguém pode fazer um comentário? Eita, foi a de Alice que caiu. Então, a gente está chegando perto do fim da live, né? Se vocês estiverem nos ouvindo aí, para poder deixar gravada. Alice deve estar voltando aí. E aí, Alice? Será que agora dá para a gente finalizar? Já está na hora da gente finalizar, né? Voltei. E eu nem posso. Voltou? Eu vou dar só um oi aqui enquanto a Alice volta para Fernanda Sardelite, Fábio Nogueira, Gel Podolski, Rafael Danilo, Vinícius Magalhães, Jaquinho. Eita, tem uns nomes que eu não consigo ler. Hanna Lemos, André Luiz, que recomendou o livro Interseccionalidade, de Carla Acotirene, acho que é assim. Fábio também comentou dos livros. Obrigada, gente, pelos comentários. Débora Cavalcante. Teve um bocado de gente aqui que participou da nossa live, Alice. Catarine Gomes, Joyce Tenório, Max. E aí, Alice, conseguiu? Alguém fala aí como é que tá a nossa live? Vocês estão me escutando? Eu tô falando besteira aqui. Alguém pode dar um retorno da nossa live? Se sou eu que parei, se foi a Alice. Oi. Sem imagem de Alice. É a tua, Alice, que tá ruim mesmo. Vamos finalizar, que agora, senão a gente perde, né?
E quem tem que finalizar é você, Alice, porque eu não tenho como finalizar aqui. Bom, eu vou me despedir. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por participarem. Agradecemos a participação de cada um de vocês, os comentários, né, todo mundo que veio prestigiar. O pessoal da UABJ que está aqui, muito obrigada também por participarem. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. E aí eu vou deixar agora a Alice finalizar. Eita, acho que a dela caiu mesmo agora. Talvez ela nem consiga gravar. Bom, gente, pelo tempo, sim, que tá falando aqui que acho que ela perdeu o sinal. Bom, eu vou sair da live, né? Eu já me despedi de vocês. Obrigada a todo mundo que participou e que ainda está aqui. E espero que a gente se encontre em outros momentos aqui para falar um pouco sobre a nossa instituição em Belo Jardim. Tá certo? Um abraço a todos e todas que participaram. Feliz Dia das Mulheres para as mulheres. E convido os homens a participar dessa luta conosco e que a gente possa dar as mãos e lutar por melhores espaços no mercado de trabalho, nas nossas casas, na nossa família e onde quer que a gente esteja, tá certo?